A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Lido por Cristina Luís. Capítulo 5. O Poema Eterno. Afoitou-se Bárbara, a ponto de ir todas as noites esperar o amado ao bosque silencioso. Durante as horas que passavam juntos, esfolhavam uma a uma as mais vicejantes flores da esperança. A felicidade do momento ofuscava-lhes os torvos do porvir. A exultação de se entreverem cada noite não os deixava sofrer receios das privações que se lhe antulhavam. Horas de casto enlevo, de efusão d'alma, de apaixonados arrobos, de eloquentes promessas, eram essas de Zolpke e Bárbara. Os sentidos não tinham parte naquela enchente de gozos espirituais. Os anjos não se beijariam com mais candura. O futuro esposo não queria desluzir os mimos da predestinada noiva. O futuro lhe centuplicaria as delícias de que se privava. Quando o coração de Zolpke palpitava muito, porque os cabelos de Bárbara, roçando-lhe as faces, a estremeciam voluptuosamente, quando a tépida pressão das mãos da Virgem lhe acendiam lavas no sangue, levantava-se e despedia-se. E então, com dulcíssima e casta desenvoltura, ela se lhe pendia do pescoço e murmurava: "Amas-me tu?" "Doida", respondia ele. "E hás de amar-me sempre?" "Até à morte." E ela agitava a loira cabeça. "As mulheres", dizia ela, "são mais leais na paixão, e os homens mais intrépidos. E se nos separassem? Tempo virá em que sejas livre, esperarei. E se eu morresse primeiro de tristeza? Seguir-te-ia eu. Assim seria esposo da minha alma. Sei que me amas. Tua voz e teu coração têm a mesma harmonia, e eu tremo quando te escuto, porque as tuas palavras despertam em mim sentimentos de força, valor e ternura." Todas as noites, ao separarem-se, repetiam aquelas frases incoerentes e adoráveis, balbuciavam as palavras divinas que os beijos interrompiam. Todas as noites, a ânsia de se tornarem a ver lhes dificultava a separação e prolongava essas tão perigosas quanto queridas entrevistas. Ai, o amor atraiçoa-se com as suas próprias demasias. Às vezes a estrela matutina ainda os encontrava juntos. O repontar do dia assustava Bárbara, que despedia a fugir através do jardim, subia a tremer para o seu quarto, lançava-se à cama e adormecia tão profundamente que não ia à missa d'alva. A paixão absorvia-lhe a fé até àquele tempo tão cândida. Já não sabia que dizer adeus desde que falava, por largas horas, a um homem doido de amor da sua beleza e encantado de seu espírito e da nobreza do seu coração. Esta mudança de hábitos foi grande imprudência. A mãe, impressionada, interrogou-a. A filha atribuiu à falta de saúde a quebra nas devoções. O mesmo foi inquietar-se a família e logo Bárbara entender que os cuidados com que ia ser desvelada lhe seriam empecilhos às noitadas amorosas. Ubrique, desde certo tempo, mostrava-se desconfiado da filha. Pela primeira vez, naquele sarau em que Bárbara dançou com Zolpke, conheceu que a filha herdara o seu caráter enérgico. Aterrou-o a ideia da luta. Nunca ele proferiu o nome de Ladislau. Nunca aludiu à brilhante saída que ele dera à melindrosa missão política. Mas Ubrique, reparando num certo rubor instantâneo e súbita palidez, inferiu que ela não esquecera o cavalheiroso rapaz. Nada disse a Bárbara, mas invetivou-o desta harta mulher. "Tu educas mal esta rapariga, deixando-lhe nutrir no coração ideias de independência que mais tarde nos darão que sofrer. Oxalá que não disparem em desonra para nós." "Oh!" exclamou a mãe, "pois tu desconheces a tal ponto tua filha?" "Não sou cego." "Mas que é que tu pensas?"
tudo e nada. Uma valsa e um momento de palestra com esse Zolbki, que o céu confunda, é um nobre coração. Também tu, parece-te que é um herói? Digo-te que é. Não me compete averiguar se fizeste bem ou mal em te submeteres ao governo russo, aceitando empregos e medalhas. As polacas que não passam de mulheres divergem das opiniões dos homens. Zolbki é um bravo antagonista do opressor. Conspira contra o czar, odeia-o e toda a sua vida odiará conspirando. Esta firmeza de proceder espanta-me. Zolbki é amado de toda a gente, conquistou a confiança de um partido e, se ele amasse nossa filha, davas-lhe, exclamou Ubrik. Imediatamente. Quem se imola por seu país saberá sacrificar-se à sua família e à aventura dos seus. Dizes sandices e tais que, se outro as ouvisse, bastara isso a tornar-me suspeito. Creio que sabes quantos perigos se envolvem nesta palavra suspeito. Sei, e pode até ser que eu me abalançasse aos perigos em vez de me estar gozando de uma tranquilidade que os nossos compatriotas nos fazem pagar cara. De sorte que tu animas tua filha em sua louca paixão, se estás certa de que ela ama esse desatinado conspirador que há de acabar os dias na Sibéria. Deus é pai dos desgraçados. E como o marido fizesse um gesto de impaciência, prosseguiu. Perguntas-me se animo a paixão de minha filha? Não. Pelo contrário, hei de proibir-lhe. Enlace não aplaudido pelos pais é funesto. Tranquiliza-te. Defenderei a paz e honra de minha filha, mas faltar-me-á força para amaldiçoá-la se o seu coração se obstinar. Bem, já sei a quem me hei de ater e, sem mais delongas, interrogarei Bárbara na tua presença. Não o faças, peço-te em nome de Deus. Os homens não têm bastante delicado coração para interrogar as filhas em tais casos. Sou pai. Pois sim, mas és homem. Uma criança, em vendo a ira nos teus olhos, não desdobrará diante deles a sua alma. A minha ternura colherá mais que a tua severidade. O que tu queres saber, eu o saberei, mas peço-te que me deixes sondar o coração da filha a mim só. É um direito meu, e tu sabes quanto eu, ordinariamente, uso pouco dos meus direitos. Seja assim, mas sem demora. Incomoda-me a incerteza. Oferece-me excelente casamento para a pequena. O conde Rastoy pediu-me. O russo? Pois não somos nós todos habitantes da Polónia russa? Nunca, exclamou a condessa Ubrik. Os polacos não ratificam a usurpação nem aceitam a nova carta redigida pelo imperador. Não digas tal, se não queres que o coração se me parta de dor. O que fizemos foi deixar que o vencedor absorvesse o vencido, defendendo contra ele nossa fé, nossa história, nossa língua e, sobretudo, nossa família. Quanto ao mais, sossega que hoje mesmo te farei a vontade. O conde saiu, deixando a mulher aterrada. Bem suspeitava ela que seu marido não estava de todo em todo iludido. Combinando pequenas coisas, conseguiria convencer-se. Se Ubrik tivesse dito verdade, se Bárbara amasse Ladislau, se o entusiasmo da menina houvesse esposado o patriótico entusiasmo do ardente polaco. Também ela sentia como mulher os poderosos encantos de Zolbki. Compreendia qual devia ser a influência daquele cavalheiroso moço, nobilitado por incessantes arrojos, num espírito varonil e ao mesmo tempo amoroso. Figurando-se no lugar de Bárbara, perguntava a si mesma se, na mocidade, recusaria o amor de Zolbki. Longo tempo se deteve encerrada,
hesitando em exercer poderes de mãe sobre a filha, que segredava em si amor talvez forte bastante para lhe dar energia na luta. Depois, entrando na sua própria individualidade, a condessa lembrou-se do muito que havia sido humilhada pela situação do marido. Quanto ela, ardente polaca, havia corado em presença dos seus compatriotas que haviam rejeitado a aliança com a Rússia e padeciam desterrados, roubados, mas não enfraquecidos na sagrada defesa da terra natal. A condessa Ubrique vira fenecerem-se lentamente os seus mais belos anos requeimados pela angústia. A apostasia do marido fora-lhe o tormento de cada hora. Acolhendo-se à maternidade, ela devia à Bárbara, se não o esquecimento, ao menos o torpor de muitas mágoas. Mas uma nova luta começava. A ter de defender a filha, a mãe revelaria coragem sobrenatural. Que tinha, porém, a ganhar com isso? Que faria contra a vontade do marido? Não só impugnava ele que a filha amasse Zolbki, porque o moço lhe não convinha para genro, mas ainda e principalmente porque a sua política se expunha. Se Ubrique concedia a filha àquele fogoso defensor da liberdade polaca, a Rússia julgaria que ele se bandeava com os perturbadores da ordem e para logo as suspeitas lhe andariam na espionagem. Entre suspeitar e acusar a distância é curta. A situação que Ubrique alcançara tinha-lhe sido bem penosa. Muitas vezes os polacos incorruptos o tinham acusado de dar o beijo de Judas na face da Polónia atraiçoada. Se ele tinha arriscado muito, cumpria-lhe guardar ao menos os benefícios da traição. Ubrique sacrificou sem mágoa a felicidade da mulher à sua ambição e pelo mesmo teor não duvidaria sacrificar a filha. Resolveu-se enfim a condessa. Pareceu-lhe cerimonioso demais chamar Bárbara e ter com ela uma explicação semelhante ao interrogatório de um processo de família. Preferiu simplesmente subir ao quarto da filha. Bárbara, ao ouvir o rumor da porta que se abria, deu-se pressa em esconder o papel em que estava escrevendo. A condessa empalideceu ligeiramente. Depois, sentando-se num sofá, chamou a filha, a qual pôs ambas as mãos no regaço da mãe e esperou. A condessa não sabia por onde começar. Pensativa, afagava os cabelos dourados da filha, perplexa entre perturbar aquele coração infantil ou revoltar o coração da mulher. — Que tem, minha mãe? — perguntou Bárbara docemente. — Eu nada, filha. — Nada? — repetiu Bárbara melancolicamente. — Olhe lá se quer enganar a sua cara filha. Eu bem a vejo a sorrir nas salas, vejo-a coberta de brilhantes que lhe invejam, mas vê-la chorar, só Deus e eu. — Tu? — Eu, sim, e tenho pena que a mãe me não faça sua confidente e me diga: consola-me que eu sofro, e creia que eu havia de consolá-la, derramando no seu coração todo o bálsamo da minha ternura, fazendo-me criança para lhe chamar o riso aos lábios e o contentamento ao espírito. Meu pai é duro, disse Bárbara, abaixando a voz. Minha filha! Oh, eu por mim não me queixo, nunca lhe ouvi palavras ásperas, senão uma vez, mas eu conheço que a alma dele é áspera. Se a brandura da mãe não fosse tanta, os arrebatamentos dele haviam de ser terríveis. Espero que tu nunca os mereças. Bárbara não respondeu. Em que meditas? Perguntou a mãe. Nisto. Estava a pensar se foi minha mãe que escolheu o marido. Não, filha. Lá me pareceu. Obrigaram-na. Nunca tive que sofrer por isso. Isso é a boa maneira de falar a uma filha.
A mãe quer que eu respeite meu pai e por isso diz que não teve pesar de ser sua mulher. Pode ser, mas custa-me tanto a... A mãe, sendo tão polaca, há de por força sofrer com a situação política do pai. Era outra nesse tempo. Pois sim, mas por isso mesmo a desilusão e a tristeza haviam de ser maiores. Resignei-me. É o dever das mulheres. Por quê? Perguntou Bárbara, fitando na mãe os seus grandes olhos. Porque o Evangelho nos ordena obediência ao marido e a lei nos força. Eu respeito o Evangelho e sigo a lei, mas na aplicação destes dois códigos tenho dúvidas. Tu? Tenho refletido muito. Reflete, mas não raciocines. Por que não? Porque nos é proibido. Bem sei, mas não faço caso da proibição. Quero obedecer a meu marido, quero amá-lo muito, segui-lo, ser a metade vivente, pensante e apaixonada do esposo recebido perante o Padre. Mas quero escolher esse marido que me há de dominar. Quero estimá-lo, adorá-lo antes de lhe sacrificar a vida. E tão pouco admito o casamento de conveniência como o casamento de dinheiro. Que casamento queres tu? O do amor. Meu Deus, exclamou a condessa, apertando a filha ao coração. A mãe deve compreender isto. O casamento do amor, a castidade da paixão, a alegria do dever, a escravidão do espírito e a igualdade da razão. Um esposo que é nosso amante, um esposo admirado de todos, que nos ama, que nos adora e que só de nós é adorado. Ai, filha, quer dizer que isto é um sonho? Pois seja. Mas por que não havemos de continuá-lo com a obstinação do desejo? A mim parece-me que à força de vontade se vence o destino e o que desejamos se realiza por efeito de uma lei de atração moral. Eu por mim só me casarei por amor, porque de outra maneira nunca aceitarei marido. Pobre criança, murmurou a condessa. Não me lamente, aprove. Quisera, mas não posso. Censura-me. A mãe não ousa dizer-te que tens razão. Isso não pode ser. Permita-me que lhe diga, não pode ser assim. O que eu penso é o que a mãe pensa ou já pensou. Se fôssemos sozinhas aqui, estava tudo decidido, mas há um estorvo. Um estorvo. Meu pai, sei que ele, fiel ao seu sistema imperativo, há de querer impor-me casamento que mereça a aprovação dos seus chefes e o sufrágio do Partido Russo. A mãe abaixa a cabeça, entendo-a. Não me responde nem eu quero que me responda. É-me doloroso expô-la a mentir a mim ou a ele. Veio procurar-me ao meu quarto. Isto, à primeira vista, parece simples. Mãe e filha têm sempre necessidade de se verem e confiar em insignificâncias que são coisas grandes como tudo que pertence ao amor. Entretanto, algum motivo aqui trouxe minha mãe. Não me engane. A maneira como me abraçou não era a do costume. O seu lance de olhos espreitava tudo o que está por aqui. Foi meu pai que a enviou. Ele que quer que eu me case. Adivinho que sim. Responda-lhe que eu esperava o ensejo de lhe confessar o que vai no meu coração e na minha inteligência. Já estou vendo nos seus lábios uma pergunta. Peço-lhe, por Deus, que me não faça, porque me obriga a responder-lhe. Não lhe esconderei nada, porque a amo. A minha franqueza ser-lhe-ia penosa quando a mãe falasse ao pai. É melhor que o não saiba. Desgraçada criança, bradou a condessa. Feliz, quer a mãe dizer, muito feliz,
porque o sentimento que me enche o coração dá-me valor para lutar com todo o mundo, exceto contra mim. Oh, mãe, essa há de estar sempre do meu lado, exclamou Bárbara, lançando-se-lhe nos braços. E a mãe, abraçando a filha com ardente carinho, beijou-lhe a fronte e os cabelos, ao passo que Bárbara lhe agradeceu o abraço tão violentamente comovida que a pobre mãe compreendeu a profundeza do mal. Que dizer-lhe? Obter a completa confissão de Bárbara era facílimo. Mas que fazer esse segredo? Confiá-lo ao marido? Expor a filha às iras de um homem que tão mau havia sido para ela? A reticência de Bárbara era bem mais hábil e política. A mãe adivinhava a esposa, não era obrigada a trair. E mais tarde, qual viria a ser a sorte de Bárbara? Ninguém podia sabê-lo. O que desde já cumpria era salvá-la da situação presente. Quanto ao futuro, a providência. Que hei de eu dizer a teu pai a respeito do casamento que ele me propõe? Sim. A mãe ainda me não disse quem é que me pretende. O conde Rastoy. Respondo simplesmente que não casarei com um russo. Deus queira que teu pai se dê por satisfeito com essa resposta. Há de dar provisoriamente. E nada mais disseram. Abraçadas uma noutra, assim passaram a tarde. O conde, vendo que a mulher não vinha, concluiu que as negociações se complicavam e que era chegada a hora de pôr a sua autoridade na balança. Subiu e, quando subitamente empurrou a porta, viu Bárbara reclinada ao seio da mãe e brandamente embalada por ela como se faz às crianças quando se lhes acalenta os vagidos. A condessa levantou-se quando ouviu o marido. Crispou aos beiços de Úbrico uma pergunta, mas a esposa deu-lhe o braço e levou-o consigo, e como ele tivesse pressa de saber o acontecido, saiu do quarto sem dizer nada à filha. A ansiedade da mãe e o silêncio de Bárbara dobraram a inquietação de Úbrico. Quando, porém, se achou a só com a condessa, em vez de ouvir alguma coisa positiva, escutou frases anódinas, vagas promessas, flutuações e divagações sem fim. Muito obrigado, sei tudo, disse ele secamente. Saiu e só voltou à hora de jantar. Havia um certo embaraço e desconfiança em toda a família. O conde jogou o xadrez com a filha, contrafez alegria muito inversa das disposições de seu espírito e, terminada a partida, disse que estava fatigado e ia recolher-se. Bárbara deixou rapidamente a mãe. Toca a rebate no campo, disse ela, o que irá agora acontecer? E entrou nos seus aposentos muito perturbada. Como quer que fosse, os diversos rumores da casa extinguiram-se como sempre a pouco e pouco, e ela esperava que o completo silêncio lhe permitisse sair para ir ter com Zolbki. Desceu as escadas com precauções infinitas, saltitou pelas áleas do jardim e sumiu-se atrás dos maciços. Um momento depois ouvia o bater do coração de Ladislau. Como o teu seio pulsa! É de júbilo, disse ele. Meu amado, respondeu ela, o júbilo do presente não me esconde as tristezas do futuro. Aquele anjo da minha mãe propôs-me um marido por ordem de meu pai. Já sabes que recusei. Minha mãe protege-nos. Primeiro, enquanto o silêncio for possível, não diz nada, mas depois defende-nos. Meu pai é cruel e obstinado. Não me há de perdoar nunca este amor. E que farás tu? Pedirei a indulgência do céu e continuarei a amar-te. Ah, a minha linda corajosa! Até à morte, ajuntou ela. Até à morte, repetiu Ladislau. Não hão de esperar tanto tempo, disse uma voz convulsiva de raiva.
E ao mesmo tempo o conde Ubric assentou sobre o ombro de Zolbki a sua mão pesada, exclamando em voz cava: corruptor de donzelas ilustres, covarde ladrão que entras no grêmio das famílias pela porta falsa. A desonra nunca denegriu mulher da minha família, e Bárbara não será tua vítima. Senhor conde, respondeu Zolbki, estou em sua casa, entrei aqui de noite como um ladrão. A minha vida está às suas ordens. Mas eu amo sua filha extremosamente, e receando ser repelido por Vossa Excelência, dirigi-me a ela, cuidando que assim conseguiria abrandar-lhe o coração. Vou matar-te, que posso por direito fazê-lo. Bárbara atirou-se de joelhos aos pés do pai, clamando: perdão, perdão, que eu amo-o. Ousa confessá-lo? Confesso, proclamo-o, digo-lhe em voz alta que o amo. Se meu pai o fere, o mesmo golpe me dará a morte. A pálida menina quis arrancar a pistola da mão do pai, mas Ubric repeliu-a tão brutalmente que a fez cair em cheio e desamparada no chão. Mate um homem, bradou Zolbki, mas não mate essa criança. Instantes depois, já Bárbara se abraçava às pernas do pai e lhe dizia entre soluços estas palavras maviosas: piedade e perdão para ele e para mim. Que pode fazer meu pai contra um amor tão forte? Nenhum de nós tem culpa. Se me separa dele, mata-me. Mas esta fria crueldade não pode tê-la um pai. Não me condene, não, meu pai. Olhe que eu sou a sua única filha. Não me repulse assim, ó meu querido pai. Cala-te, bradou o conde. Bárbara, disse Ladislau, os teus rogos são inúteis. Estou condenado. Não exacerbes a irritação de teu pai. O conde apontou a pistola à frente do moço. Sabes que vais morrer? Sei. Não te queres defender? Contra o pai de Bárbara, nunca. Eu é que o defendo, exclamou ela. Sacrílega, bradou o pai. Zolbki, eu não quero que morras, repetiu ela. Abandona-me antes que a minha vida se perca. Sacrifico a ti o meu próprio amor. Vive para o teu país, para a tua cara Polónia, para todos os que tu amparas com a esperança. Meu pai, se eu desistir de o amar, não o mata? Não. Bem, não o amarei. Nem o verás mais? Nunca mais. Antes quero a morte, interveio Zolbki, que ouvir-te dizer que me não amas. Adeus, adeus, clamou ela. Não tenho a sacrificar-te senão a minha futura felicidade. Essa te dou. Escuta, Bárbara, disse o conde. A minha vontade é imutável. Amanhã entrarás no convento. Entrarei, meu pai. Será eterno cárcere em expiação de tua culpa. Aceito. Considerar-me-ás um executor da justiça familiar. Agradeço-lhe a vida de Ladislau. Saia, disse Ubric a Zolbki. Salvou-o a obediência dela. Ah, Bárbara, tu nunca me tiveste amor, exclamou o moço. A infeliz saltou-lhe aos braços, donde o pai a arrancou de repelão, lançando Zolbki fora do jardim. Quando voltou, Bárbara, rígida e inanimada, estava caída em terra. Ubric tomou-a nos braços e levou-a à câmara da mãe. Aqui está como educaste tua filha, disse ele. Encontrei esta amorosa no jardim em galante entrevista com Zolbki. Amanhã levá-la-ei ao convento das Carmelitas. Oh, tu não praticarás semelhante crueldade, exclamou a mãe. Amanhã, repetiu o conde. No dia imediato, a nova da entrada no Carmelo da formosa Bárbara não era a única de que a sociedade se preocupava. Ao mesmo tempo era presa em sua casa, sem processo algum, o jovem patriota Zolbki,
e conduzido ninguém sabia onde, talvez encarcerado em alguma fortaleza. Fim do capítulo 5.